Fala aí, galera. A aula de hoje é sobre matrizes. Vamos entender algumas situações de matrizes, né? Ver alguns modelos de matrizes e entender cada modelo que for aparecendo ao longo do vídeo. Então, observe aqui esse mapa, né? Eu construí aqui esse mapa para facilitar o nosso entendimento, né? Então, observe que eu destaquei aqui o nosso tema, matrizes, e aí eu saí destacando alguns pontos. Então, vamos para o primeiro aqui, que é a representação de matriz, né? Então, o que é que eu estou trazendo aqui? Eu estou trazendo uma matriz A, 2 por 3, né? E por que eu estou dizendo que essa matriz é 2 por 3? É uma matriz de 2 linhas e 3 colunas, né? Então, é por isso que eu classifico essa matriz de 2 por 3. E se eu multiplicar aqui, eu vou perceber que 2 vezes 3 é 6, né? 2 vezes 3, 6 elementos. E se eu olhar aqui para dentro dessa matriz, eu vou perceber que é uma matriz de 6 elementos. Então, eu estou classificando essa matriz A como uma matriz 2 por 3. É muito importante que vocês fiquem espertos nas representações de matrizes, tá? Pode vir de vários modelos, 2 por 2, 3 por 3 e assim sucessivamente. Então, o que foi que eu destaquei aqui na observação? Chama-se matriz A do tipo M por N, toda a tabela com M vezes N elementos dispostos em M linhas e N colunas. Então, fiquem sempre espertos nessa representação de matriz. Vamos seguir aqui, ó. Operação de matriz. Observe que eu destaquei aqui algumas operações que a gente vai ver no longo do vídeo, né? Adição, subtração e multiplicação. Vocês vão observar que para cada situação dessa, o comportamento do cálculo vai ser diferente, né? Porque a gente vai precisar ficar esperto nas regras de sinais. E o vídeo de regras de sinais vocês encontram no meu canal. Então vamos lá. Segue para cá. Matriz quadrada, né? Matriz quadrada. Observe que eu tenho aqui uma matriz 2 por 2, né? 2 linhas e 2 colunas. Então, se eu pego esse 2 e multiplico por esse 2, eu vou ter um valor de 4. E se eu observar aqui dentro dessa matriz, eu tenho 4 elementos. Então, por que ela é quadrada, né? Porque se eu observar, tanto na linha quanto na coluna, eu tenho o mesmo número de elementos. O que é que ele diz aqui, ó? O número de elementos, né? O número de linhas, posso dizer assim que o número de linhas é igual ao número de colunas. Então, o número de elementos que eu tenho na linha é o mesmo número de elementos que eu tenho na coluna. Então, observa aí. Vamos seguir para cá. Matriz oposta, né? O que é a matriz oposta? Observe que eu tenho aqui uma matriz A. E observe que quando eu transformar essa matriz para oposta, essa matriz, os números que estão positivos vão passar a ser negativos. E os números que são negativos vão passar a ser positivos. Então, observa que aqui o 1 estava positivo, passou negativo. O 3 estava positivo, passou negativo. O 2 estava positivo, passou negativo. O 0 continua a mesma coisa, né? Porque a gente não vai trocar um sinal aqui no 0. O 1 estava negativo, passou positivo. E o 4 que estava positivo, passou negativo. Então, ó, olha o que eu escrevi aqui. Para obter a matriz oposta, deve-se trocar os sinais de cada elemento. Então, vamos para cá. Matriz transposta. O que é a matriz transposta? Observe que eu tenho aqui uma matriz A. E para eu transformar essa matriz em uma matriz transposta, a linha da matriz vai virar a coluna. O que é que eu estou dizendo? Observa aqui, ó. A linha de uma matriz é igual à coluna da outra. Então, observe que o que era a linha aqui virou coluna e o que era a linha aqui virou coluna. Então, isso eu classifico como matriz transposta. E para encerrar aqui esse mapazinho, eu tenho a matriz identidade. Observe aqui a matriz de identidade, né? Ela só tem aqui como elementos 1 e 0. E aqui eu escrevi como observação o seguinte. Os elementos da diagonal principal são iguais a 1. E os demais são iguais a 0. O que é que eu estou dizendo? Que esses elementos aqui, ó, da diagonal principal, ele tem que ser todos 1. E os outros elementos da matriz tem que ser igual a 0. Então, este modelo eu chamo de matriz identidade. Então, vamos seguindo aqui para um exemplo de adição de matriz, né? Então, observa aqui que eu tenho duas matrizes, né? Eu tenho a matriz A e a matriz B. E qual é a operação que eu vou trabalhar aqui? A adição. Então,
Vamos lá para aquela velha continha de mais, né? Então, o que é que vai acontecer? Eu vou adicionar os elementos da matriz A aos elementos da matriz B. Então, vamos lá. Vamos criar uma nova matriz aqui. Tá? Então, vamos lá. Ó. Eu vou juntar 2 a 2 para ficar mais fácil para vocês entenderem como é que a gente chega no resultado, tá? Então, vamos fazer aqui, ó. Vamos pegar esta coluna e adicionar a essa. Então, vai ficar 3 mais 1, 2 mais 7, 1 mais 3. Então, observe que eu peguei essa primeira coluna e essa primeira coluna. A primeira coluna de A e a primeira coluna de B. Vamos pegar agora a segunda coluna de A e a segunda coluna de B. Então, vai ficar 5 mais e menos, menos. Então, vai ficar 5 menos 4, 8. Mais 0, 4, mais 1. Né? Então, segunda coluna de A com a segunda de B já estão nos seus lugares. Então, vamos pegar agora a terceira coluna de A e a terceira coluna de B. Então, ó, menos 2 mais menos 1, então vai ficar, né? Menos 2 menos 1. Então, aqui, menos 6 mais 2, então vai ficar menos 6 mais 2 e 2 mais 0, né? Então, 2 mais 0. Então, o que é que a gente vai fazer agora? Observe que aqui eu tenho uma matriz, né? Não uma matriz do jeito que vocês estão acostumados a ver. No caso, eu vou pegar essa situação aqui e vou transformar numa matriz que eu vou chamar essa matriz de matriz C, tá? Chamar ela de C, que vai ser o resultado da adição de A e B. Então, vamos lá. 3 mais 1, 4. 2 mais 7, 9. 1 mais 3, 4. Então, essa primeira coluna aqui já foi. Vamos para a segunda. 5 menos 4, 1. 8 mais 0, 8. 4 mais 1, 5. Então, a segunda coluna também já foi. Menos 2 com menos 1, sinais iguais, repete o sinal e soma. Então, menos 2 e menos 1 vai dar menos 3. Menos 6 com mais 2, olha a regrinha de sinal. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior número. Quem é o maior número? É 6. Então, o resultado aqui vai ser negativo, né? Eu tenho 6 e tiro 2, vai sobrar 4. Né? Eu estou devendo R$6, mas eu só posso pagar 2, então eu vou continuar devendo 4. Então, 2 mais 0, 2. Então, observe que eu já adicionei a matriz A com a matriz B. Vamos seguir aqui para mais um exemplo de adição de matriz. Então, vamos lá. Vamos pegar essa matriz A e adicionar a matriz B. Então, vamos pegar a primeira coluna de A e adicionar a primeira coluna de B. Então, vai ficar 2 mais 1, 1 mais 3. Então, a primeira coluna de A e a primeira coluna de B já foi. Então, vamos pegar a segunda coluna de A e a segunda coluna de B. Então, vai ficar 3 mais 1, 2 mais 2. Então, vamos pegar essa aqui e chamar de matriz C o resultado, né? Vamos lá. Então, aqui vai ficar 2 mais 1, 3. 1 mais 3, 4. 3 mais 1, 4. E 2 mais 2, 4. Né? Então, observe que eu já tenho o resultado. Muitas pessoas representam os resultados assim, tipo, A mais B diz que é igual a essa matriz. E aqui também, A mais B diz que é igual a essa matriz. E já tem outras situações que chamam de matriz C, tá? Então, da forma que você vai representar aqui é muito pessoal. Então, observe que a adição de matriz ela é bem tranquila. Vocês só precisam estar espertos na regra de sinal, porque essa regra de sinal ela puxa o tapete de muita gente e vocês conseguem encontrar essa aula de regra de sinal no meu canal. Então, vamos seguir aqui, né? Vamos agora para subtração de matriz, né? A forma que a gente vai resolver aqui na subtração, ela é semelhante à da adição, tá? Eu vou fazer do mesmo jeito. Eu vou adicionar a coluna da matriz A com a coluna da matriz B, né? Linha da matriz A com a linha da matriz B. Então, vamos para cá. Vamos para cá.
né? É subtração agora. Então vai ficar 1 menos 2, tá? Vamos pegar a coluna daqui de A com a coluna de B. Vai ficar 3 menos 8 e 5 menos 5. Tá? Então, primeira coluna de A com primeira coluna de B. Vamos para a segunda. Vai ficar 2 menos 1, 4 menos 4 e 6 menos 10. Então, vamos chegar a um resultado aqui de A menos B. O que é que a gente vai ter aqui agora como matriz. Tá? Então, vamos aqui. 1 menos 2, sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior número. 2 é maior que 1. Então, assim, eu estou devendo R$2, mas eu só posso pagar 1. Então, se eu só posso pagar 1, eu vou continuar devendo 1. Então, vai ficar menos 1. Então, 1 menos 2, menos 1. 3 menos 8, 8 é maior, né? 8 é maior do que 3. Então, eu estou devendo R$8, só posso pagar 3, eu vou continuar devendo 5, né? Então, 5 menos 5, 0, né? Então, vamos seguir para cá. 2 menos 1, 1. 4 menos 4, 0. 6 menos 10, 10 é maior que 6. Então, eu estou devendo 10, só posso pagar 6, vou continuar devendo 4. Né? Então, tenha cuidado com essa regra de sinais. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior número. Então, observe que eu já consegui, ó, chegar ao resultado da subtração da matriz A com a matriz B. Vamos seguir aqui para mais um exemplo. Essa aqui, né? Matriz A e matriz B. E eu vou subtrair, né? Vamos lá, subtrair aqui. Vamos montar a matriz aqui. Então, vai ficar 4 menos 2, 3 menos 8 e 2 menos 4. Próxima coluna. 6 menos 5, 9 menos 1 e 5 menos 2. Próxima coluna, 3 menos 2, 7 menos 3 e 3 menos 1. Né? 7 menos 3 e 3 menos 1. Vamos ver aqui o resultado de A menos B, qual é a matriz que a gente vai encontrar agora. Então, vamos lá. 4 menos 2, 2. 3 menos 8, 8 é maior que 3. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior número. Eu tenho 8, tiro 3, vai sobrar 5, só que negativo porque 8 é maior. 2 menos 4, 4 é maior. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior número. Então, quem é o maior? 4. Eu tenho 4, tiro 2, vai sobrar negativo 2. 6 menos 5, 1. 9 menos 1, 8. 5 menos 2, 3. Então, vamos seguir para cá. 3 menos 2, 1. 7 menos 3, 4. E 3 menos 1, 2, né? Então, observe que eu também já encontrei o resultado da subtração da matriz A com a matriz B. Tem pessoas que vão bem direto, né? Já olha aqui os valores da matriz, né? Os elementos das duas matrizes e já vem direto para cá. Isso é positivo. Por quê? É uma forma de você conseguir responder mais rápido, principalmente aí quando você estiver prestando Enem ou uma prova de concurso, você consegue ganhar mais tempo. Então, vamos seguindo aqui para o exemplo de multiplicação de matriz. Né? Na multiplicação de matriz, é interessante lembrar que a forma que a gente responde é diferente da adição e da subtração. Porque veja aqui essa observação quando diz que vai ser primeira linha vezes a primeira coluna, primeira linha vezes a segunda coluna. Então, o que é que ele está dizendo? Que é a primeira linha da matriz A multiplicada pela primeira coluna da matriz B. Depois, ele diz que é a primeira linha da matriz A multiplicada pela segunda coluna da matriz B, né? Então, o que acontece nessas observações? Se eu não sigo essas regras, eu vou acabar chegando a um resultado bem diferente. E já aqui ele diz que vai ser a segunda linha vezes a primeira coluna, né? E depois ele diz que é a segunda linha vezes a segunda coluna. Então, como é que isso aqui vai ficar montado? Observa só. Observa aqui. Vai ficar 1, né? 1 vezes menos 1, né? Se é a primeira linha vezes a primeira coluna, então vai ser esses dois números vezes esses dois. Então, vai ficar 1 vezes menos 1 mais 2 vezes 4, tá? Eu peguei esses dois números e estou multiplicando por esses dois, tá? Depois ele diz que é a primeira linha, né? Ele diz que é a primeira linha vezes a segunda coluna. Então,
O que é que vai acontecer aqui? Primeira linha vezes a segunda coluna. Então, vamos escrever aqui. Vai ficar 1 vezes 3 e mais 2 vezes 2. Então, o que foi que eu fiz? Peguei essa primeira linha aqui, ó, e estou multiplicando por essa segunda coluna. Já aqui embaixo ele diz que vai ser a segunda linha, né, a segunda linha da matriz A, multiplicada pela primeira linha da matriz B. Então, vai ficar 3 vezes menos 1, né, mais 4 vezes 4. Então, ficou primeira, no caso, segunda linha vezes primeira coluna. Então, vamos para cá que vai ser agora segunda linha da matriz A multiplicada pela segunda coluna da matriz B. Então, vai ficar 3 vezes 3 mais 4 vezes 2. Então, segunda linha da matriz A multiplicada pela segunda coluna da matriz B. Então, vamos fazer aqui essas multiplicações, né? Lembrando sempre da regra de sinal, tá? Então, vamos aqui. A vezes B, vamos encontrar o resultado. 2 vezes menos 1, né? 2 vezes menos 1. Qual é o resultado que eu consigo encontrar? Menos 1. Na multiplicação, sinais diferentes, fica negativo. Mais 2 vezes 4, 8. Vamos fazer logo essa parte daqui, tá? Então, 1 vezes menos 1, menos 1. 2 vezes 4, 8. 3 vezes menos 1, olha a regra de sinal. Positivo multiplicado pelo negativo fica negativo. Então, 3 vezes 1 vezes menos 1 vai dar menos 3. Mais 4 vezes 4, 16, né? Então, vamos para cá agora. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 2, 8. Então, a matriz A vezes a matriz B, vamos encontrar o resultado dela. Menos 1 mais 8, sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior número. Então, eu tenho 8 e vou tirar 1, vai sobrar 7 positivo, porque o 8 é maior. Vamos para cá. Menos 13 mais 16, 16 é maior. Então, o resultado aqui vai ser positivo. Então, sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior número. Então, eu tenho 16 e tiro 3, vai sobrar 13, né? Então, 3 mais 4, eu tenho 3 e somar 4, vai ser 7. E aqui eu tenho 9 mais 8, eu vou ter um resultado de 17. Então, observe o quê? Que a multiplicação da matriz A vezes a matriz B é 7, 13, 7 e 17. O que vocês precisam ficar espertos é a esta observação aqui, tá? Seguir a risca aqui essa observação. Seguindo para mais um exemplo, para ficar claro, ó. Vamos fazer aqui a multiplicação. Lembrando, ó, primeira linha, né? Primeira linha de A vezes a primeira coluna de B. Primeira linha de A vezes a segunda coluna de B, tá? Então, vamos lá. Aqui vai ficar 3 vezes 1 mais 5 vezes 3, né? O que é que acontece, ó? Esse vezes esse e esse vezes esse. Aqui vai ficar primeira linha de A vezes a segunda coluna de B. Então, vai ficar 3 vezes 1 mais 5 vezes 2. Né? Primeira linha de A vezes a segunda coluna de B. E aqui vai ser a segunda linha de A vezes a primeira coluna de B. E depois a primeira linha de A, a segunda linha de A vezes a segunda coluna de B. Então, vai ficar aqui 2 vezes 1 mais 4 vezes 3. Depois vai ficar 2 vezes 1 mais 4 vezes 2, né? Então, ó, segunda linha vezes primeira coluna. Segunda linha vezes segunda coluna. Então, vamos aqui encontrar esse resultado. Então, a multiplicação. Então, o que foi que aconteceu aqui, ó? 3 vezes 1, 3. 2 vezes 1, 2. 5 vezes 3, 15, né? 4 vezes 3, 12. Então, vamos seguir para cá. 3 vezes 1, 3.
5 vezes 2, 10. 2 vezes 1, 2. E 4 vezes 2, 8. Vamos fazer essa operação aqui agora e encontrar o resultado da multiplicação de A e B. Então, 3 mais 15, eu tenho 15 adiciono 3, vai ficar 18, né? 2 mais 12, 14. 3 mais 10, 13. E 8 mais 2, 10. Então, eu encontrei aqui o resultado da multiplicação da matriz A com a matriz B. Então, observe que aqui na multiplicação, ela fica um pouquinho complicada, às vezes, no meio. Por quê? Ah, professora, eu não entendi a observação, tá? Então, foi por isso que eu destaquei essa observação aqui, né? Para que você entenda que a dinâmica da multiplicação, ela é diferente daquilo que a gente viu lá na adição e na subtração, certo? Então é isso aí, galera. Fique esperto nesse conteúdo de matrizes, tá? Espero que vocês tenham entendido o conteúdo. Se isso aconteceu, deixa a tua curtida e se inscreve no canal.